Fala galera, beleza? Já fazia um tempo aqui que eu não fazia um vídeo longo, mas resolvi comentar um pouco sobre essa temporada de animes de fim de ano e também comentar sobre alguns animes que estão continuando também da temporada passada, nessa temporada de fim de ano, beleza? Quero começar falando sobre os animes que estrearam nessa temporada e que eu estou achando. Vou comentar do anime de Chiyukyo no Udou ni Tsuite. Esse anime conta a história da Polônia do século XV, em uma época onde que ideias heréticas levaram aqueles que possuíam uma mentalidade herética, né, a serem queimados na fogueira por suas crenças. Até o terceiro episódio conta a história de Rafał. Rafał é uma criança prodígio e deve se formar em uma universidade em teologia, a faculdade mais importante daquela época. No entanto, ele conhece um homem misterioso e começa a investigar ali sobre uma verdade. E essa verdade ela tem potencial para desbancar algumas coisas, né, colocadas ali pela igreja, e ela tem ideias heréticas. Então, no caso, seriam ideias ali contra aquela doutrina, né, pregada ali pela igreja da Polônia no século XV. Esse anime é bem interessante porque eu achei que o protagonista, Rafał, ele seria levado ali durante toda a trajetória do anime, mas eu vi até o episódio 6, saiu o episódio 7 no dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas contando a história de personagens ali, né, criados pelo aquele anime, que vão encontrando com esse material, né, que conta um pouco mais sobre a astronomia, né, a pesquisa sobre o espaço, os planetas, como funcionava, né, o estudo naquela época. Então tinha teorias já afirmadas naquela época com a igreja, né, falando sobre Aristóteles e outros cientistas, né, que fizeram suas teorias, né, e foram aceitadas, né, por aquela época. Então eram documentos até antigos, mas uma galera ali estava pesquisando um pouco a mais sobre como funcionava a Terra no geral. Eles focam na teoria do heliocentrismo, que fala sobre que a Terra ela não está parada e sim em movimento. Então o episódio de hoje, por exemplo, tocou um pouco nisso, né? Chegou esse material na mão de um padre que foi, entre aspas, disciplinado para não pesquisar tanto sobre isso, né? Porque as ideias firmadas naquela época, quando alguém fosse, né, contrariar, ia contra a vontade de Deus, né? Um pouco da história dessas pessoas que têm contato com esse material, com que um rapaz lá no primeiro episódio, né, que não mostrou o rosto dele, encontra com o Rafał e mostra para ele esse material. Obviamente que são personagens ali que tem algum contato, né, que estudam astronomia meio que de forma escondida, né, porque a igreja não podia saber que estavam pesquisando algo sobre isso, porque era contra as regras da época. Mas é bem legal a interação dele, então ficou 3 episódios ali dele pesquisando, vendo, né, um pouco mais sobre esse conteúdo. E no quarto episódio acontece uma reviravolta, um plot twist, né. Então, Rafał, ele descobre, né, que ele tá ali mexendo com esse material, e o resto é história. Não vou dar spoiler aqui porque o intuito não é esse. Mas esse é um dos animes que me surpreende, porque eu não esperava muito dele, né? Só peguei ele pra ver alguns animes dessa temporada. Não estou vendo todos, então eu comecei vendo alguns, mas eu dei uma desanimada no geral. Mas esse anime tá ali no meu top 3 de melhores animes dessa temporada. O próximo anime é Dandadan. Esse anime, ele é surreal, porque o primeiro episódio, pra mim, ele não me pegou tanto. Eu achei meio bizarro, assim, por assim dizer. Só que eu fui pegando um pouco do qual que é a ideia do anime. Então ele conta a história de dois protagonistas, né? Vou colocar... ele conta a história de Ayase Takamura. Takamura, ele é meio nerd ali por alienígenas, né? Então ele pesquisa ali direto, né, notícias sobre acontecimentos OVNI. Já a Ayase, ela é um pouco mais da teoria dos fantasmas, dos espíritos, né, que existem, etc. Porque a avó dela, ela meio que tá envolvida nesse meio, né. Então ela é até famosa na cidade lá como a vovó que mexe com as questões, assim, espirituais. Então, os dois ali estão na escola, né, e tudo mais. A Ayase tem uma personalidade parecendo de Gal, né. Gal lá naquela... no Japão é uma menina que se veste, né, um pouco mais ousada, né, colocar assim nesse contexto.
Então, o pessoal... E ela também tem um temperamento... Assim, ela é legal, mas ela tem um temperamento explosivo, né? Ela sabe bater se baterem nela. O Takakura, ele já é um pouco mais introvertido. Então ele não tem contato ali com as outras pessoas, sofre um bullying, né? Até por conta dos gostos dele, então ele não consegue conversar com alguém. Porque ele sempre acha que tá incomodando. Então eles uniram esses dois, né, personagens. Os dois têm a brilhante ideia, né, de provar um pro outro que fantasmas existem e alienígenas também. Então... eles propõem os desafios, né? Cada um colocar o escolhido, né, pelos dois. E eles vão lá encontrar. A Yase vai atrás de alienígenas e o Takakura, ele vai atrás de fantasmas. Os dois encontram fantasmas e alienígenas. Então foi um episódio assim, doidão, né? A Yase abduzida, né, pelos alienígenas e rola várias piadas ali de baixo calão. Então, pra quem não tá acostumado, tem palavrão, tem besteira, mas... o foco não é esse, mas é engraçado. Tipo assim, dependendo do humor da pessoa. E o Takakura encontra com uma fantasma que chama Vovó Turbo. Que aí, tipo, é incrível o tanto... É muito engraçado. É muito engraçado. Só que mesmo sendo engraçado, o primeiro episódio eu fiquei... Pô, mano, que mistura estranha e tudo mais. O segundo episódio, que foi a continuação de o Takakura contra a Vovó Turbo e a Yase contra os alienígenas. Aí o anime me conquistou. Que aí eu entendi a ideia por trás do anime. Incrível, a animação tá maravilhosa, os personagens, eles literalmente têm personalidade, eles não são um casco vazio ali que é controlado somente pelo roteiro, eles têm a própria personalidade, isso é muito bom. Então a Yase, ela se impõe ali quando precisa na situação, e o Takakura achava que ele era só introvertido, mas junto com a Yase ele se... desprende um pouco, né? Ele tem mais esse contato extrovertido, conversa, faz piadas, então é engraçado. E a questão é que agora eles, né, precisam lutar contra a Vovó Turbo. O que acontece depois? Veja o anime que vocês vão entender. Mas agora o Takakura está indo atrás dos seus ovos de ouro. Aqui, para não deixar o vídeo muito longo, quero comentar um anime que está continuando nessa temporada, que é 2.5 Gigen no Ririsa. Esse anime conta a história de Okumura e Ririsa. Okumura é um nerd ali, né, pelo um anime em específico, né, naquele universo, que tem um personagem centrado chamado Liliel. Ele é apaixonado por esse personagem e ele não tem interesse em garotas reais. Então esse aí é a personalidade do nosso protagonista. E ele, o pessoal, né, que acompanhava ele no clube da escola se formou e ele ficou sendo um único frequentador ali do clube de mangá, né, e anime e afins. Ririsa, né, tem um contato ali com ele e vê que ela também gosta, né, do mesmo anime que ele. E ela começa a fazer cosplay desse personagem, a Liliel. Então os dois começam a ter interações ali diariamente, né, sobre vendo o próprio anime, etc. Coisas que nós, quando conversamos sobre anime, empolgamos, né? Só que aí vai crescendo, né, o grupo de pessoas. Então a amiga de infância do Okumura, que gosta dele, aparece também e não se junta ao clube que ela é de outra escola, mas começa, né, a fazer cosplay também. A professora, que era uma das inspirações de Ririsa a começar a fazer o cosplay, né, aparece também. Então assim, começa a juntar todo mundo ali para focar mais nessa questão do cosplay, né, o gosto no geral, como que funciona, o trabalho que é. Então assim, esse anime, até o terceiro episódio ali, tava focando um pouco mais em só um eit um pouco mais leve, comédia um pouco mais pastelona, só que a partir do terceiro episódio pro quarto, começou a focar mais nesse universo cosplay, sobre o sentimento, né, de você ver algo que você gosta, de se reunir com pessoas que entendem o que você tá falando, então, e começam a quebrar um pouco disso, né, de como funciona. Fazer bem complicado, né? Fazer cosplay, tem que tirar medida, tudo mais, comprar tecido certo, etc. E mostra também que são personagens que têm problemas em comunicação em alguns momentos. Então são um pouco introvertidos, mas dentro do universo, né, onde todo mundo gosta, igual eles vão na Comic Cat, eles vão em eventos, né, que tem cosplay, então eles conseguem conversar com outras pessoas de forma normal ali e fazer amizades, né? Obviamente, né, que não precisa ser necessariamente pessoas que estão ali no mesmo nível, né, mas só de ter alguém ali que conversa a mesma língua que você é bem legal. E esse anime tá me surpreendendo bastante, ele é um dos que lança, eu vejo, assisto, então tá bem legal. Eu recomendo esses 3 animes que eu estou falando, porque ambos, o Ririsa, se eu não me engano, Ririsa tem 19 episódios atualmente, deve finalizar ali com 24,
E o Ti e o Dandadan tem 7 episódios. Então, bem tranquilo de assistir. Pra quem gostou, eu recomendo bastante. Mas se você gostou do vídeo, deixe seu like, comentário. E também compartilhe aí pros seus amigos, familiares e também quem que você quiser. Seu vizinho. Valeu, galera, e fui!